Eu acabei de assistir a luta do Poatan com o Jamal Hill e eu vou explicar pra vocês alguns pontos cruciais que mudaram a luta e outros pontos cruciais que podiam ter mudado o resultado da luta. Fala pessoal, antes da gente começar o vídeo já sabe, né? Deixa aquele like ali, se vocês não gostaram do vídeo depois volta e deixa o joinha pra baixo ali, deixa o dislike, é muito importante, tá funcionando, eu tenho pedido bastante pra vocês ajudarem a gente a sair do Shadow Ban, eu conto muito com a ajuda de vocês, vocês estão me ajudando demais, obrigado, eu sempre faço questão de agradecer aqui, porque sem vocês nada disso acontece, tá bom? Bora pro vídeo, valeu! Poatan chega nessa semana da luta, tudo muito normal, né? Vamos dizer assim. Você tem que lembrar, é um cara com muita experiência de luta. E pra gente, ele não parece ter essa experiência, porque a gente fica ali bitolado no UFC 90%. Então, o cara tá no UFC, vai fazer 3 anos agora, em novembro. Imagina, olha isso. Então, pros nossos olhos, o Poatan é uma cara nova ali na cena, né? Então a gente fica, nossa, meu Deus, olha o que esse cara tá fazendo em tão pouco tempo. Gente, esse cara lutou no maior evento da Europa de kickboxing, no Glory, o maior evento de kickboxing do mundo e um dos maiores eventos da Europa. Ele já era luta principal, ele já fazia lutas impressionantes em arenas, em estádios. Ou seja, grandes lutas, o que eu tô tentando passar pra vocês é assim, que grandes lutas e pressão e mídia e não sei o quê, não é novidade pro cara. O cara já tá acostumado com isso e ele tira de letra, ele tem muita experiência, muito mais experiência provavelmente todos os caras que ele já lutou, de repente tirando o Israel Adesanya, né? Então ele chega nessa semana da luta, é uma luta importante, o UFC 300, mas ele chega como ele chega pra qualquer semana de luta, e tá tudo bem e tal. Tanto que tem aquele vídeo do Jamal Hill ali, e o Jamal tá lá todo legal, né? Gente boa e tal. E o Poatan sempre olhando meio desconfiado, ele olha meio desconfiado assim quando ele não conhece o cara, ou quando ele realmente tá meio desconfiado, né? E foi meio tudo bem. Eu conversei com algumas pessoas sobre aquilo lá e no time ali, a impressão que ficou é que eles não gostaram muito daquilo lá. Eles acharam que era tipo aquela história assim, o leão se fingindo de gatinho, que se aproximar pra dar uma sentida, entendeu? Ou fazer um trabalhinho mental, tipo, eu sou teu amiguinho, e de repente dar uma quebrada no cara. Não funciona isso com o Poatan, né? Jamais. Agora, o que realmente virou a chave na cabeça do Poatan, que ele ficou indignado, foi o que aconteceu no dia seguinte, na coletiva de imprensa, que ele volta lá com a corrente e o cara de pedra na corrente, todo quebrado, e falou, essa visão e tal. E aquilo ofendeu o Poatan. O Poatan falou assim, caralho, ou você respeita ou você não respeita. Não finge que respeita e depois desrespeita. Eu entendo que tem que vender luta, mas dá pra vender luta fazendo uma coisa só, você não precisa ser 2 caras, entendeu? Foi mais ou menos isso que ele quis dizer. E eu concordo com isso, porque você vê ali, parece que é genuíno o Jamal chegando lá, falou assim, cara, ele tá meio sem graça, né? Queria te pedir um autógrafo aqui e tal, não sei o quê. E o Poatan foi lá, de boa, cumprimentou e tal. Falou, independente da gente lutar, eu sou teu fã, sou fã do teu trabalho, te admiro e tal. E, até aí tudo legal, apesar de que, semana na luta é meio estranho, né? Os caras ficaram com o pé atrás ali com razão. Agora, aí chega na coletiva de imprensa, o cara lá todo na marra, batendo no peito, fazendo, aqui, não sei o quê. O Poatan não gostou disso. Isso daí, na cabeça do Poatan, ligou um negócio que ele falou assim, agora eu vou ter que nocautear, vou ter que machucar muito esse cara. Vou ter que machucar muito esse cara e vou ter que mostrar pra ele que não se faz isso, não se desrespeita uma pessoa assim. Então isso foi crucial. Agora, a segunda parte disso daí é o seguinte. Eu tenho um clipe aqui, eu vou tentar achar e vou deixar o link pra vocês, que o Poatan fala que ele constrói o nocaute. E aí ele vem falando pra mim, ele fala assim, eu dou um chute baixo, aí eu vou no corpo, aí eu ameaço ir no corpo, e aí eu chuto de novo, aí eu chuto, aí eu ameaço chutar, e aí eu vou no corpo, e aí eu ameaço ir no corpo. E ele, enquanto isso, ele tá fazendo isso, ele tá estudando toda a reação do cara. Quando ele ameaça ir no corpo, ele lê os movimentos do cara. Se o cara baixa a mão, ele fala, opa, quando eu ameaço ir no corpo, o cara baixa a mão. Então eu vou ameaçar, o cara baixa a mão, ele vai em cima. Isso foi o que aconteceu na luta com o Strickland. Agora, isso estava acontecendo exatamente naquele momento da luta. Naquele primeiro round ali, era exatamente o que estava acontecendo. Se você vai vendo, o Poatan vai variando os golpes, tem uma hora que ele dá um golpe no corpo e já chuta também. Ele tá analisando as reações, ele tá analisando o que cada movimento que ele faz, qual a reação que gera no Jamal Hill. E aí, a hora que ele tá prestes a fazer o que a gente viu que ele fez, acontece um negócio que podia ter mudado a história da luta inteira. Tanto que vocês veem, eu achei sensacional, porque eu pesquei aquilo na hora.
O Jamal, ele vai encurralando o Jamal Hill. E aí, numa trocada de golpe ali, o Jamal acaba acertando na coquilha dele. E ele só toca na coquilha. E a hora que ele faz isso, o Herb Dean, que tá parado perto ali, ele já, time out, e já vai chegando perto. O Poatan nem olha pra ele, e já, porque era aquele momento da construção do nocaute, entendeu? Ele tava naquele funil ali, e assim, tipo, na cabeça dele, ele já tá 4 movimentos na frente. Então ele falou, eu vou fazer isso, o cara vai fazer isso, aí eu faço isso, ele faz isso, e eu vou. Nesse momento aconteceu aquele golpe baixo. E aí o Herb Dean veio pra atrapalhar e ele não podia perder aquela sequência, ele não podia perder aquele momento. Então ele sem nem olhar pro Herb Dean, ele só faz assim com a mão e não tira o olho do cara, ele não perde o foco. A luta recomeça e aí ele continua com os passos que ele tinha programado antes de ter levado o chute. Então você já pensou se o Herb Dean entra ali no meio, se ele não... Por quê? O Poatan faz assim com a mão, o Herb Dean não é obrigado a respeitar. Se o Herb Dean resolver parar a luta, ele parava a luta. Se ele para a luta naquele momento, a gente podia ter outro desfecho. Pelo amor de Deus, o outro desfecho que eu falo não é uma vitória do Jamal Hill, mas definitivamente o Poatan não ia nocautear. Por quê? Porque ele precisa daquele tempo para reconstruir o nocaute. Então, se atrapalhou ali, se morreu aquele momento, ele ia ter que construir aquilo lá de novo. Então, eu achei isso muito interessante, eu queria compartilhar com vocês. Eu quero saber o que vocês acharam dessa luta. O Poatan salvou a noite pra gente. Fiquei muito triste com a derrota do Charlinho, mas não achei que o Charles ganhou a luta. Muita gente falando que o Charles ganhou, que foi roubado. Gente, não foi roubado. Primeiro round pro Charles, segundo round claro pro Arman. Terceiro round pro Arman também. O Charles quase finalizou no primeiro, quase finalizou no segundo, mas quase não conta, né? Então não dá pra dar vitória pro Charles. Então, Poatan foi lá, representou demais a gente. Não tô dizendo que o Charlinho não faz isso, mas o Poatan foi lá, fez o que ele tinha que fazer, representou, defendeu o cinturão. Contra um cara perigoso. Eu sempre falei aqui que ele era perigoso, mas eu também sempre falei que esse cara não ia ganhar. Ele não ia ganhar. Eu fiz um vídeo umas 2 semanas atrás, o título do vídeo é Vai Cair. Aliás, eu vou deixar, a hora que acabar aqui, eu vou deixar nas janelinhas de recomendação ali esses 2 vídeos que eu falei pra vocês. Um chama Vai Cair e o outro chama Agora Corre. O Vai Cair, eu falo dele chegando na luta. Eu falei, olha, esse cara não tá 100% pra essa luta, vocês não estão entendendo. Eu tô vendo um monte de canal, um monte de gente falando, meu Deus, vai passar pelo momento mais perigoso. Eu falei, gente, não vai. Não vai, vocês não estão entendendo, não vai. Fala a verdade, fala o que é. E o que era isso. É um cara que tá vindo de lesão, é um cara bom strike, muito bom strike. Ele é perigoso. Todo mundo que tá no UFC é perigoso. Todo mundo que tá no UFC é perigoso. Se você botar o Breno Moreno pra lutar com o Poatan e o Breno Moreno conseguir encaixar um golpe, ele vai nocautear o Poatan, né? Porque todo mundo é profissional ali. Mas tem níveis. E o Poatan tá em níveis muito acima da competição. Vocês não vão querer concordar comigo, mas é verdade. O único cara que eu acho que se compara com o Poatan ali, no mesmo nível, de repente na mesma prateleira, é o Israel Adesanya. E a gente já viu o que aconteceu. No MMA tá 1-1, mas na luta de trocação mesmo, o Poatan já levou várias vantagens. O resultado é questionável. Não interessa, o resultado é o que é o resultado. Ganhou, ganhou, não ganhou, não ganhou. E acabou. Vocês têm que parar de clicar no drama. Meu Deus, essa é a luta mais difícil. Essa não é. Para e analisa. O que o Jamal Hill podia trazer de perigo pro Poatan que ele já não passou antes. Não tô dizendo que ele não ia trazer perigo. Eu tô dizendo, ele traz um perigo que todo mundo que vai lutar com o cara traz. Isso não quer dizer nada. Qualquer cara que entra pra lutar com ele no octógono traz um perigo. Então era só isso, cara. Esse era o meu ponto. Ele traz um perigo, mas não é um cara que tem nada de diferente pra oferecer, que o Poatan já não tenha visto antes e eu acho que em qualidade melhor do que o Jamal Hill tem. Então, e aí a gente falava do fato do cara não estar recuperado. Não tava 100% pra essa luta. E não tava, lutou bem, mas não tava 100%. Então, era isso. Eu vou deixar os vídeos aí, vocês assistem. E eu quero saber o que vocês acharam da luta. Eu quero saber se vocês concordam. Eu queria que vocês voltassem, quem puder voltar pra reassistir a luta. E me fala se vocês concordam com o que eu tô falando do momento ali, do funil, e que ele tava com aquilo lá, já tinha a sequência planejada na cabeça dele e quase foi interrompido. Então me conta aí o que vocês acharam. Obrigado. Se inscreve se vocês gostam do conteúdo do canal, dá aquela moral, se inscreve aí. Não esquece de deixar o like, é muito importante. Comenta alguma coisa também. Valeu, obrigado, um abraço, até o próximo.